Olá pessoal, estamos aqui nos estúdios fazendo um mosto cervejeiro para vocês e vamos aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês como funciona o cálculo da nossa atividade mapa de água, lúpulo e adjuntos. Pessoal, aqui nós temos a fórmula que foi dada na nossa atividade para a gente fazer o cálculo da correção de água. Coisas importantes para vocês prestarem atenção na atividade: como é a característica da água, ou seja, qual é a concentração inicial dos íons da água. Aqui nós utilizamos a concentração inicial que foi a mestre cervejeira que analisou da água dela. Então foi de 18,2 mg por litro. Vou fazer aqui para vocês os cálculos para o cloreto de cálcio. Lá na atividade vocês vão fazer os cálculos para o cloreto de cálcio e para o sulfato de cálcio. Então o que a gente precisa levar em consideração? Concentração final. Lá na atividade de vocês tem a concentração final que a mestre cervejeira precisa encontrar para a concentração de íons cloreto e sulfato. Aqui nós vamos utilizar 100 mg por litro, fazendo uma suposição para que vocês compreendam como a atividade funciona, ok? Então vamos lá. Para vocês calcularem a massa de sal que vocês irão adicionar, a primeira coisa que vocês precisam levar em conta é como é o sal. Ele é puro? Ele possui hidratação? O que é a hidratação? A hidratação é a quantidade de moléculas de água que estão ligadas a esse sal. Então aqui nós temos um exemplo para um cálculo de um cloreto de cálcio, que no caso ele é dihidratado ou bihidratado, ou seja, ele possui duas moléculas de água ligadas a ele. Do lado nós vamos ver a massa molar do sal. Então quando você utiliza um sal puro, você vai usar apenas a massa molar do cloreto de cálcio. Como ele é bihidratado ou dihidratado, nós vamos somar então a essa massa molar a massa molar de duas águas, de duas moléculas de água. Baseado nisso, nós vamos utilizar então 147 gramas por mol, que é a concentração, a massa molar desse sal bihidratado, e levando em conta que a massa molar do íon que precisamos adicionar é de 35,5, ou seja, essa é a massa molar do cloreto. Porém, o cloreto de cálcio, quando cai em solução, ele se dissocia formando dois íons, né? Então esse número 2 precisa ser levado em conta aqui na nossa fórmula. Então aqui nós teremos o número 2. A massa molar do íon nós temos, que é 35,5. Por que o μ? O μ é o fator de conversão que nós encontraremos aqui uma massa de sal em gramas, e o μ transformará essas concentrações finais e iniciais que estão em miligramas por litro, ok? Então como fica a nossa equação aqui? A massa de sal vai ser concentração final, é o que a gente precisa chegar em miligramas por litro, que é o mesmo que ppm, que vai ser 100, correto? Concentração inicial é as condições que a nossa água tem, ou seja, a água da mestre cervejeira da nossa atividade possuía 18,2 miligramas por litro de cloretos. Massa molar do nosso sal, que é bihidratado, 147. O N, que é o número de íons que será dissociado, então, número 2, vezes 35,5, que é a massa molar do nosso íon cloreto, vezes 1000. E a gente multiplica tudo isso pelo volume de água que a gente pretende corrigir. No caso da nossa mestre cervejeira e da nossa atividade, vai ser de quanto? 10 litros. Ok, pessoal? Então, fazendo essa conta aqui, encontraremos então a concentração de massa de sal como sendo 1,69 gramas. Essa massa é em gramas, pessoal, por causa do nosso fator de conversão de 1000. Fazendo isso para o outro sal, que é o nosso cloreto, o nosso sulfato de cálcio, perdão, encontraremos então a massa a ser pesada, que vocês irão fotografar, e apresentar os cálculos na nossa atividade. Então, pessoal, assim
é a forma correta de se realizar a atividade MAPA.